Olá pessoal, mais uma aula de biologia. Bom, nós estamos estudando nessas aulas biologia celular, né? Particularmente nós estamos estudando a célula, né? Nós começamos a estudar, só recordando, nas aulas anteriores, que se encontra lá no meu canal, existe lá todo o prosseguimento, né? Nós começamos lá com então, estudar a célula a partir da parte mais externa, com o meio, que é a membrana, né? Depois estudamos mitocôndria, retículo endoplasmático. Hoje nós vamos estudar complexo de Golgi. Só que a gente vai dar uma pincelada no que a gente já estudou para poder unir um pouquinho o assunto, porque núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Golgi estão muito entrelaçados, né? São estruturas interdependentes uma das outras, né? Então é interessante a gente ir estudando, a gente está estudando individualmente, mas a gente de vez em quando a gente vai fazer um repasso assim para a gente unir os assuntos assim, né? Então, por exemplo, o núcleo está intimamente relacionado com o retículo endoplasmático, que está muito relacionado lá com o complexo de Golgi que a gente vai estudar hoje. Então vamos lá? Vamos dar uma olhada nos slides aqui que eu separei para vocês. Vamos lá. Bom, então tá aí. Organelas citoplasmáticas é o que a gente está estudando. Então vamos lá. Organelas é tudo aquilo que está dentro da célula, que não é água nem sais minerais, né? Então são as organelas. Mitocôndria, retículo endoplasmático, ribossomo, lisossomo, né? Então a gente vai estudando uma por uma. Vamos lá. Vamos lá, opa. Esperar um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Bom, então vamos lá. O que é o citoplasma? É aquilo que está dentro da célula, né? Que é a parte líquida da célula, né? É todo o ambiente interno da célula. Região entre a membrana plasmática delimita a célula e o envoltório nuclear, formado por um líquido gelatinoso, viscoso e semitransparente, denominado citosol, e por estruturas e substâncias necessárias às funções vitais. Então, gente, citoplasma é todo o ambiente interno da célula, né? Tudo aquilo que não é organela é citoplasma, né? Ou seja, organela seria o quê? Mitocôndria, retículo endoplasmático. Agora, aquele líquido que está dentro da célula, aqueles sais minerais, por exemplo, sódio, cloro, é o citoplasma. Isso tem em forma de gel, né? Forma de gel, tá? Imagina uma gelatina, esse é o citoplasma. Vamos lá. Citoplasma é nele que ocorre a maioria dos processos metabólicos, ou seja, todas as reações químicas, né, que ocorrem dentro da célula, ocorrem dentro do citoplasma, né? Porque são as organelas, né? Na realidade, o que eu havia falado para vocês, né? A célula, o citoplasma é um gel, uma gelatina, né? Agora, mergulhado nessa gelatina estão as organelas que a gente está estudando, tá bom? A gente está falando sobre o citoplasma para vocês terem uma ideia do que tem dentro da célula, né? Onde que essas organelas estão mergulhadas, né? O que acontece ali, né? Reações químicas, produção de proteína, produção de hormônios, né? Aquele suco gástrico é produzido dentro dessas células, né? No nosso estômago. Então, cada órgão tem sua célula especializada em produzir determinadas coisas. Então, são as organelas que produzem, mas o que essas organelas estão mergulhadas numa gelatina, que é o citoplasma. Tá certo, gente? Então, dentro de uma célula tem citoplasma e organela, tá bom? Vamos lá continuar? Produção da maior parte das substâncias necessárias para o funcionamento das células. Exatamente, igual eu falei.
produção de mais, né, produção de mais organela, produção de proteínas, produção de hormônios, está dentro da célula. O citoplasma de células procarióticas tem organização relativamente mais simples que as células eucarióticas. Células procarióticas são as bactérias, né? Então elas têm, né, um citoplasma mais simples, né, do que as nossas células, por exemplo. Nós somos eucariontes, né? Os animais, mamíferos e as plantas são eucariontes. As células procariontes são as bactérias. Basicamente possui só ribossomo e molécula de DNA. Então, uma bactéria ela possui basicamente dentro do seu citoplasma ribossomo e uma molécula de DNA. Lembra bastante o que, gente? A mitocôndria que a gente tem, né, que faz a nossa respiração. Mitocôndria. Outra questão também, né? A bactéria, os seres procariontes, não tem núcleo, né? Ou melhor, eles não têm esse DNA aqui, não tem uma membrana nuclear, né? Então a gente fala que esses animais, por isso que eles são procariontes, né? Ou seja, procariontes, sem carion significa núcleo, né? Então são sem núcleos, né? Mas tem DNA, né? Agora, as nossas células, né? Nós somos eucariontes, nós os vegetais, tem núcleo, nosso DNA está protegido por uma membrana dentro da célula, dentro do citoplasma, né? Não possui membranas internas, tá certo, gente? Então você vai pensar o quê? Que não tem o quê? Uma mitocôndria, né? Que tem membrana, né? Não tem retículo endoplasmático, ou seja, não tem estrutura de membranas internas. Vamos lá, continuando. O citoplasma, então. Como as células eucarióticas são bem mais complexas que as células procarióticas, o citoplasma possui diversas organelas. Exatamente. Agora nós vamos falar da gente, né? Então, o nosso citoplasma ele é mais complexo do que uma bactéria, né? Nós somos os eucarióticos, ou seja, cárion é núcleo, né? Aquele que tem núcleo protegido, DNA protegido por uma membrana. Por isso que nós somos eucariontes. Bom, então se eu for pegar citosol aqui, né? Por exemplo, citosol é a parte gelatinosa da célula, né? Pode ser considerado equivalente ao citoplasma. Citosol e citoplasma, para alguns autores, é a mesma coisa, né? Mas o que eu tenho dentro desse citoplasma, desse citosol? Eu tenho um sistema de membranas, mitocôndrias, peroxissomo, ou seja, ribossomo, ou seja, as organelas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de ribossomo, então vocês vão ver lá qual a importância do ribossomo. Ele vai produzir tudo isso daqui, né? A partir do DNA vai se produzir o que? O RNA. E o RNA junto com o ribossomo vai produzir as proteínas que vão fazer parte da estrutura dessas substâncias, dessas organelas aí, tá bom? Então vamos lá, hoje nós já estudamos retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, nós estamos fazendo aqui o quê? Uma recordação. Então vamos lá, tem o retículo endoplasmático rugoso, ele tem um sistema de membrana duplo, né, duas membranas, e grudadinho a ele tem os ribossomos, ó, né? Isso daqui, ó, são ribossomos, tá? Por isso que ele é chamado de granuloso ou rugoso, por causa dos ribossomos, né? Nós já estudamos isso, estamos só fazendo então uma recordação. Só lembrando que do retículo endoplasmático rugoso são, junto com os ribossomos, né? O retículo endoplasmático associado aos ribossomos vão produzir proteínas, certo? E aí que vai entrar. Então, retículo endoplasmático granuloso, também chamado de ergatoplasma ou retículo rugoso. Rede de tubos e bolsas achatadas interligadas. Apresenta glânulos, que são os ribossomos, aderidos à sua superfície. Retículo endoplasmático granuloso atua na produção, transporte e modificação de proteínas. Algumas dessas proteínas são enzimas, lisossomos, que atuam na digestão intracelular. Então, o retículo endoplasmático rugoso,
ele tem ribossomo nas suas membranas, né? Então, qual é a função dele, desse retículo com os ribossomos? Produzir proteína, por exemplo. O nosso suco gástrico, que ajuda a digerir as proteínas no nosso estômago, é produzido ali, dentro do retículo endoplasmático rugoso. Dali ele vai ser mandado para o exterior da célula, tá bom? Então é isso que a gente tem de ficar ligado, tá? Retículo, retículo endoplasmático não granuloso. É esse que a gente está vendo aqui, olha, né? Aqui com as bolotinhas. Ah, sim, isso daqui são, exato. Não, isso não são, isso daqui não é ribossomo. É o que ele está produzindo. Veja que ele não tem ribossomo grudadinho aqui. Como é que você vai diferenciar o retículo endoplasmático, né, essa organela do não rugoso? As bolotinhas grudadas nas membranas do retículo. Se ele não tem ribossomo, né, que são aquelas, geralmente nas fotografias, nas fotos, vem aquelas bolotinhas grudadas lá na membrana. Aquele lá é o rugoso, sem as bolinhas, igual a gente pode ver aqui, né? Olha, né? Essas bolotinhas amarelas aqui, né? Você pode dar zoom na sua tela, você vai ver que isso daqui não está grudado. Retículo endoplasmático não granuloso, ele também produz substâncias. Vamos lá. Retículo endoplasmático não granuloso atua na síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides, ou seja, o retículo endoplasmático não granuloso ele está associado à produção de gordura, ou seja, ácido graxo, fosfolipídio, né, que a gente já comentou, é a gordura, né? É o lipídio que vai constituir a membrana, nossa membrana da célula é feita de gordura e ela é produzida lá no retículo endoplasmático não granuloso. É muito abundante nas células do fígado, viu, gente? Tá? Há enzimas que alteram as moléculas de certas substâncias tóxicas, como álcool, pesticidas e outras drogas, inativando e facilitando sua eliminação do corpo. Exatamente, o retículo endoplasmático não rugoso, ele produz o que? Gordura, tá bom? Lá no fígado, principalmente. E é por isso que, por exemplo, a pessoa quando bebe, né, o álcool, ele é muito tóxico para o organismo e ele tem de ser o quê? Ele tem de ser eliminado. Então, lá no fígado, exatamente, essas células do fígado, né, os hepatócitos, eles vão produzir enzimas, ou seja, proteínas, que vão atacar esse álcool e vai modificar ele, né, produzindo uma substância menos tóxica que o álcool, mas ainda assim mesmo é tóxica, por isso que dá aquele sintoma de ressaca, né? A ressaca é justamente isso, né? Aquela dor de cabeça. Por quê? Porque aquela substância tóxica, que é o álcool, ou o produto, né, que o fígado, lá através do seu retículo endoplasmático liso, ele vai digerir esse álcool, né, vai quebrar esse álcool, mesmo assim produz uma substância um pouco tóxica, vai produzir dor de cabeça. Também produz dor de cabeça na ressaca por falta de água, né? A pessoa elimina muita água, também dá dor de cabeça, tá bom, gente? Mas então, o alcoólatra, aquele que é viciado em álcool, por que ele costuma desenvolver um câncer de fígado? Porque o fígado, de tanta pessoa beber, o fígado não dá conta de metabolizar, ou seja, de digerir, de eliminar esse álcool, né? Então vai acumulando ali gordura, vai acumulando substâncias tóxicas e acaba o que? Matando a pessoa, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Outro lugar também do retículo endoplasmático não granuloso, as células das gônadas, ou seja, no testículo, né, apresentam um retículo bem desenvolvido, pois é nele que os hormônios esteroides são sintetizados. As células musculares possuem um retículo endoplasmático liso especializado
no armazenamento de... Exatamente, gente. Então, o retículo endoplasmático liso, ele tem bastante importância, né? Estou complementando uma aula passada lá de retículo endoplasmático. Eu falei mais de retículo endoplasmático rugoso. Eu estou falando hoje mais do liso, tá certo, gente? Então, o liso tem bastante importância, né? E vocês estão vendo ali, ó, por exemplo, que ele tem muita importância nas gônadas, ou seja, nos testículos, né, na produção de espermatozoide. É bastante importante a produção disso daí, né? O retículo endoplasmático liso, então, ele entra e tem importância na produção daquela carapaça que o espermatozoide tem, né? Aquela carapaça lá é cheia de enzimas digestivas. Sem essa enzima, sem essa carapaça, o espermatozoide não consegue entrar no óvulo, tá bom, gente? Tudo bem? Então vamos lá. As células musculares também. Então, célula muscular precisa muito do retículo endoplasmático liso, porque ali fica dentro da célula muscular, né, do músculo da perna, do braço. Pessoa que faz academia, né, toma muita creatina, né? Essa creatina, né, ou come muito ovo, proteína. Então, isso daí tudo vai ser armazenado lá no retículo endoplasmático liso, né? Principalmente a creatina e cálcio, né? Então o retículo endoplasmático liso é de fundamental importância no movimento da pessoa, do atleta e da quem faz musculação, por exemplo, deve saber a importância então do cálcio e da creatina, né? Nos exercícios aí, crescimento muscular, retículo endoplasmático liso, no músculo altamente desenvolvido. E hoje, exatamente, o nosso assunto de hoje é o complexo de Golgi. É constituído por 6 a 20 bolsas membranosas achatadas, são as cisternas, empilhadas umas sobre as outras. Nas células vegetais são denominadas dictiossomos ou golgiossomos. Nas células animais se localizam próximo ao núcleo dos centríolos. Então, nós estamos falando então eu voltei no assunto do retículo endoplasmático liso e rugoso, para vocês saberem que tudo que é produzido no retículo endoplasmático liso e rugoso é enviado para o sistema de Golgi. Então o sistema de Golgi, ele recebe aquela sacolinha, aquelas bolinhas de gordura, de proteína, que vai caminhar dentro da célula, ali no citoplasma da célula, vai caminhando e vai entrar dentro do complexo de Golgi. Hoje em dia, o nome mais certo é complexo golgiense. Então ali ele vai armazenar, pode até transformar, ativar essa substância, né? Por exemplo, tá certo, gente? Então no caso lá do espermatozoide, o retículo endoplasmático liso e rugoso vão produzir enzimas. Essas enzimas vão ser armazenadas no complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi vai enviar para fora desse espermatozoide essa enzima e ela vai se armazenar aqui bem na cabeça do espermatozoide. E é essa enzima que vai o quê? Que vai digerir o óvulo para que o óvulo possa ser fertilizado pelo espermatozoide. Então, veja a importância disso daí na reprodução, né, humana, tá? Então vamos ver se a gente consegue achar uma foto. Isso. Complexo de Golgi. Ocorrem processos modificadores de proteínas com adição de glicídios. Como eu falei para vocês, o complexo de Golgi ele modifica, né? E não só recebe substâncias do retículo endoplasmático liso e rugoso, mas ele também pode modificar um pouquinho. Ocorre síntese de carboidratos, que são açúcares, nas vesículas do complexo golgiense. Ocorre com as proteínas modificação, separação, empacotamento e exportação para o meio extracelular. Os citologistas dizem que as cisternas possuem face cis e face trans. Isso não interessa aqui agora nesse momento. Face cis, face trans. Complexo de Golgi. Nós vamos ver esse assunto um pouquinho depois. Aqui que eu havia falado para vocês, o acrossomo. O acrossomo é aquele que fica na cabeça, ocupa o topo da cabeça do espermatozoide, tem a função de digerir o óvulo para a fertilização, é chamado de acrossomo. É uma vesícula, né,
do complexo de Golgi que fica lá no espermatozoide. Vamos ver aqui agora a foto, então. Olha aqui, olha que interessante esse desenho aqui. O núcleo, né? Não, isso aqui é uma célula. Aqui está o citoplasma e o núcleo aqui. E aqui o citoplasma. Aqui foi ampliado para a gente ver, então. O núcleo, olha, todo o sistema endoplasmático liso e rugoso aqui, tá? Olha, as bolotinhas, as bolinhas com substâncias produzidas aqui são levadas ao complexo de Golgi. Olha aqui o complexo de Golgi. São vesículas achatadas. Aqui foi feito, você tem de imaginar aqui que a célula, imagina a célula como um saquinho de leite, né? Pensa num saquinho de leite desse supermercado. Ali, então, a célula tem essa forma, geralmente, né? Você vai, foi feito um corte na metade dele, assim, né? Imagina que o saquinho de leite, ele é assim, né? Em pé ele é assim, deitado ele é assim. Eu fiz um corte aqui, no meio dele. Então mostrou, aí mostra dessa forma, tá vendo? O corte foi feito aqui, mas ela é o quê? É um conjunto de sacos aqui, olha, né? Tá certo? Foi feito um corte aqui, ó. Veja como as bolsinhas aqui são produzidas aqui nos retículos, são transportadas para o complexo de Golgi, e do complexo de Golgi elas saem das células, olha, por exocitose, né? Exocitose é o nome que se dá quando uma substância ela é expelida da célula. Exo de para fora e citose para fora da célula, né? Aí está aí. Então tá certo, gente. Então vamos lá. Mais uma aula, tá certo? Essa aula foi um pouquinho mais longa, mas é uma aula revisão, tá certo? Eu uni todos os assuntos, né? Falamos então de núcleo, retículo endoplasmático rugoso, liso e complexo de Golgi. Complexo de Golgi, então, a função dele é armazenar aquelas vesículas, né? Aquelas bolinhas de gordura e enzimas e tudo, que é feito nos retículos, são armazenadas ali no complexo de Golgiense. E o complexo Golgiense, por sua vez, vai produzir bolotinhas que vão sair das células, vão ser expelidas da célula. Que substância é essa? Pode ser gordura, pode ser enzima, pode ser uma enzima que vai digerir a carne no meu estômago, no intestino, etc. Tá bom, pessoal? Muito bom.